Omar Abotondo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui de Cuba hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha camisa. Estou de Havana Queens, que eu vou falar já já sobre o Havana Queens para vocês. Vamos ver? Ótimo. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo, né? Ótimo, perfeito. Que soltou aqui uma mensagem estranha. Vamos lá compartilhar a tela para vocês. Aí. Aí. Bom dia, buenos dias, né? Vamos ver um pouquinho, o Zoom está colaborando. Estão me ouvindo? Voltou, né? Agora acho que vocês estão voltou a ouvir, né? Beleza, que acho que a minha internet hoje não está colaborando, tá no ritmo cubano, que lá a internet também não é o forte, né? Mas vamos ver se vai. Que hoje eu tenho um webinar depois às 11 horas em outro lugar de República Dominicana, então tenho que acabar na hora aqui, tenho que falar menos hoje. Mas não vai, nem por isso vai deixar de ser super especial. Bom, a Do Network vocês já conhecem, né, gente? É uma consultoria em representação, nossos clientes estão aí, Caribbean Tours, Caucasus Travel, City, Vacaru Maldives. Nessa foto eu estou com as meninas, um grupo de mulheres lindo, num paladar, paladar significa restaurante privado, e a gente está numa escadaria do Paladar La Guarida, que é um paladar muito legal para ir à noite, a gente geralmente costuma reservar. Por fora é uma casa em demolição, tem gente que mora dentro, tem como se fossem comunidades morando dentro em alguns andares desse paladar, que ele é uma casa de 3 andares, tem ainda um rooftop no topo. E aí foi gravado um filme, Morango e Chocolate, que ganhou o Oscar na década de 1990, que aborda um pouco da dificuldade dos gays em Cuba naquele momento, tá? Hoje já é relativamente mais tranquilo, mas naquele momento era um pouquinho complicado, então aborda um pouco essa questão na relação aí de 2 amigos, um hétero e um gay. Então é bem legal o filme, você encontra inclusive free para ver no YouTube, super recomendo. No final da apresentação vai ter dicas de filme, então fiquem até o final, filmes e livros. Bom, a Caribbean Tours é o meu cliente há 21 anos já em Cuba, é uma empresa que está em Cuba, mas tem DNA suíço. Então, os donos são suíços, o próprio André Sion, fofo, já veio para aqui algumas vezes, ele é alemão. Então, o dono chama Reto, ele é da Suíça, do lado alemão. E aí, o escritório está bem no bairro de Novo Verdado, que é um bairro nobre, com os militares, aí os civis políticos mais ligados aí ao Partido Comunista. E aí, tá o pessoal lá na frente do escritório, é uma mistura muito gostosa de cubanos e estrangeiros, então é um DMC que funciona super bem, a gente faz Cuba e República Dominicana e temos escritórios nos dois países, tá? Temos guias que falam português, os guias em Cuba não são do DMC, é do governo cubano, tá? Assim, o turismo em Cuba é bem regulado pelo governo cubano, a gente tem que seguir diversas regras, mas não é porque os guias são do governo que o serviço é ruim. Não se enganem, não caiam nessa roubada de rotular as coisas. A ideia desse treinamento é quebrar um pouquinho esses paradigmas, tá? Os guias são ótimos e os guias falando português não tem alteração de valor. Inclusive, a parte de serviço em Cuba é uma curiosidade interessante, os hotéis não, aí sim tem temporada, mas serviço em Cuba mantém-se estável o valor durante o ano inteiro, tá? E o guia pode falar japonês, chinês, português, o idioma não vai interferir no valor desse guia. Então, são guias que falam bom português, e é admirável, né? Porque geralmente são pessoas que nunca saíram da ilha e, enfim, falam português. Os guias, eles também têm que ter feito faculdade, tem uma série de regras, tem que falar no mínimo o espanhol, né? Óbvio, mais um idioma. Então, enfim, o meu DMC, a Caribbean Tours é Traveler Made. Se tiver algumas agências Traveler Made aqui, devem ter encontrado a Sara, ou estar encontrando a Sara, e de repente marcar uma reunião com ela. A Sara Foda, é isso mesmo, o sobrenome dela é Sara Foda, porque ela é egípcia. O nome dela nem é Sara, é muito mais complicadinho, mas ela desistiu de usar esse nome complicadinho dela em Cuba, então ela chama-se Sara lá.
e foda é o sobrenome dela, tá? E a Sara realmente é foda, ela responde cotação super rápido para vocês, e ela é ótima, tá? Foi mamãe recentemente, mas já voltou a Cuba para trabalhar. Agora vamos entrar no treinamento em si, e claro, se vocês tiverem qualquer pedido para Caribbean Tours, pode me mandar também, ou para os operadores, diversos operadores no Brasil trabalham com a Caribbean Tours, a gente também pode indicar para vocês. Nos treinamentos eu não gosto de mencionar nomes de operadores, porque eu sempre acabo esquecendo algum e fica chato, mas, enfim, vocês podem falar comigo, tá bom? Se tiverem pedidos. Quase todos trabalham com a Caribbean Tours. A gente foca em roteiros de alto padrão, a gente foca em roteiros sob medida, então a gente não é aquele DMC para 7 noites em Varadeiro, a gente não vai agregar nada nisso, a gente gosta de também vender Varadeiro, claro, mas sempre com destinos culturais. Cuba, vou ler essa frase para vocês para a gente começar refletindo. Engana-se quem apressadamente julga Cuba. Entender Cuba não é tarefa fácil. Essa ilha é forte e carregada de contradições. Ela vibra e esbanja a cultura, ritmo e arte. Visitá-la é vislumbrar outra realidade, assistir outras formas de felicidades mais conectadas com a simplicidade. Essas frases, né, esse parágrafo resume bem o que é Cuba. Eu acho que contradição é a palavra-chave. E a gente não pode querer, com a nossa cabeça super ocidentalizada, vivendo aqui no Brasil, mesmo as pessoas que viajam bastante, a gente não pode querer julgar Cuba e falar, é isso, é aquilo, sentado, por exemplo, eu estou aqui na Moca, sentada na minha cadeira na Moca, julgar o cubano lá. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente viaja para esse tipo de destino, que é muito complexo tudo. Eu vou tentar falar um pouco aqui dessa complexidade, da maneira mais neutra que eu conseguir para vocês, para tentar quebrar um pouquinho esses paradigmas. Porque o que a gente observa, que eu fiz a perguntinha para vocês, quem já foi para Cuba, quem já vendeu Cuba, é que às vezes muitas pessoas, muitas agências de viagens têm preconceito em relação a Cuba, tá? E quando o cliente vem pedindo, não se sente seguro em vender, ou não gosta do destino por alguma razão, e, enfim, vai direcionando para outras questões. Então, abrir o coração e continuar com essa proposta de novos olhares, também esse webinar de 1 hora, como a gente faz os nossos eventos, tá? Cuba precisa de visto, o visto dá para comprar no consulado, a gente tem consulado em São Paulo e em Brasília, só que, assim, muito mais caro fazer a compra no consulado, é muito mais fácil e tranquilo comprar no próprio dia do embarque com a Copa Airlines, tá? Pode comprar no Galeão ou em Guarulhos, ou no Panamá, com a própria Copa Airlines na porta de embarque para Havana, tá bom? Só $20, é muito barato. No Brasil precisa ter o dinheiro em reais, tem que ser cash, mas eu nem aconselho comprar aqui nos aeroportos mesmo de São Paulo e Rio, vá para o Panamá, ninguém embarca no voo para Cuba sem visto, porque os comissários pedem, eles têm os cartões na mão ali, então ali é muito mais prático, e lá tem que ser dólar, óbvio, né? Que você já está no Panamá, já está fora do Brasil, tá bom? Sobre outras companhias aéreas, a maioria também tem a venda do visto, mas, assim, o que eu me sinto confortável em sempre falar é da Copa, porque é o melhor hub para ir para Cuba, para ir para Havana. No momento, eu não estou voando para Havana, tá, gente? A Copa, vocês sabem, está com poucos voos aí ainda retomados. Então, vamos acompanhar. A gente espera que nos próximos meses a gente volte a ter voo com a Copa para Havana, a gente consiga ir, tá bom? Principalmente na alta temporada, que começa em novembro. Eu acredito que na alta temporada, com certeza, a Copa vai voltar a voar a Cuba, porque já tem muita gente perguntando, tá? Vacina da febre amarela, claro, precisa, ninguém é louco de ir para o Caribe que sem a vacina da febre amarela, porque é um país foco, né, também de febre amarela, então tomem cuidado com isso. Melhor época, acabei de mencionar, começa em novembro e vai até março, isso é Caribe total, não tem uma ilha do Caribe que fuja aí essa regra, então, aí é aquele conhecimento de geografia que todos nós temos que ter, já que somos agentes de viagem. Geografia é a primeira coisa que vocês têm que estudar, saber o mapa, saber onde estão os países, saber o que influi a posição do país no mundo, né, o que são as monções, os microclimas, isso é muito importante. Então, o Caribe inteiro, essa é a melhor época, novembro a março, e evitar julho a setembro, porque existe risco de furacão, chove muito, é muito, muito quente e úmido, tá? E vocês sabiam que Cuba tem 11 aeroportos? Sim, é a maior ilha do Caribe. Não sei quem de vocês estava nos treinamentos da Dual Connections, que o Neto, simpaticíssimo, mostrou um mapa de Anguila, super pequeno, nem se vê.
no Caribe é minúsculo, um pontinho, e Cuba do lado, né? Cuba e a própria a ilha da Espanhola, onde está a República Dominicana e o Haiti, né, que eles dividem do lado. São ilhas imensas, perto da maioria das ilhas do Caribe. Então, é gigante mesmo, é a maior ilha do Caribe disparado, por isso tem 11 aeroportos, tá? Então, uma curiosidade aí. Tem 3 internacionais, tá? Holguín, Santa Clara e Havana. Então, é realmente muita coisa para uma ilha, né? Se a gente for parar para pensar. Perguntas, tentem deixar no Q&A, eu vou tentar ler aqui no chat os comentários, tá bom? Mas depois, mais para o fim, quando eu estiver terminando de falar, e as perguntas, se ficar no Q&A, fica mais fácil de eu realmente responder, porque agora já tem 30 chatzinhos pulando para mim, então se ficar alguma pergunta aí, vai ficar largada. Então, se você pôs alguma pergunta lá no chat, por favor, direcione ao Q&A, tá? Q-I-A. A vacinação já começou e é o único país latino que tem uma vacina 100% nacional. Por uma questão de propaganda, que também é importante para o Partido Comunista, eles não aceitaram insumos nem da China, nem da Rússia, tá? Então, eles realmente desenvolveram a vacina 100% só deles, do zero, sem ajuda, e já são 2 vacinas, tá? E eles começaram a vacinar a população com essas 2 vacinas, a Abdala Soberana 02, e até o final de agosto estima-se que toda a população adulta cubana estará vacinada, tá bom? Sobre vacina na ilha ainda não tem notícias oficiais. Provavelmente eles vão liberar, mas só quando terminar a população dos adultos deles, porque realmente Cuba prioriza muito a saúde, o SUS, né, deles, que é 100% a saúde, lá não existe saúde privada, né? Eu quero ir no médico privado, isso realmente não existe em Cuba. Alguns médicos atendem embaixo dos panos, mas realmente é muito raro. Então, a saúde pública funciona relativamente bem, claro, com diversas limitações, mas realmente ela é 100% gratuita e universal. E hoje, como está para ir para Cuba? 72 horas antes do desembarque na ilha, o cliente tem que apresentar o PCR, obviamente, negativado, feito no Brasil, né? É feito um novo PCR na chegada, o resultado demora 48 horas no máximo para sair. E até esse resultado, o cliente fica em quarentena no hotel. E precisa também de um seguro contra a Covid. Por isso que a gente está recomendando, nesse momento de retomada, assim que vamos supor que os voos da Copa retornem mês que vem, alguém já queira ir, a gente começar com Varadeiro, né? Por quê? Porque Varadeiro o cliente pode... o Varadeiro é aquele esquema Caribão, Punta Cana, Cancún, all inclusive, e é isso, tá? Então, assim, o cliente pode ficar em todas as dependências do hotel, curtindo o hotel, às 48 horas, sem nenhum tipo de restrição, ir para a praia, porque é em frente, né, dos melhores hotéis, e nem vai sentir a quarentena, tá? Então, geralmente o brasileiro fica no mínimo 3 noites em Varadeira, aí a gente até recomenda ficar 4, se alguém quiser já ir, se o voo da Copa retornar, enfim, ou o cliente quiser ir de jato privado, a gente já teve clientes indo de jato privado em dezembro, ou encontrar alguma outra rota, né, de outro país, enfim. A Gol, honestamente, não sei como estão os voos, a Gol tinha um voo pré-pandemia semanal para ir para desculpa, estou confundindo com Punta Cana, esqueçam a Gol. A Copa é a melhor opção, mas existem algumas outras opções, mas são muito mais complexas, né? De você chegar. A Gol eu estou com já o treinamento da República Dominicana na cabeça. Então, comece por Varadeiro, que aí elimina essa questão da quarentena, porque o cliente faz tudo em Varadeiro, né? Dentro do hotel, óbvio. E Varadeiro não tem nada, a cidadezinha é muito pequena, não tem comércio. Cuba não é um destino de compras, tá? Então, realmente o cliente não pede absolutamente nada, começando por Varadeiro, tá? Quem já foi, com certeza vai escrever e vai comentar aí. Vou dar uma atualização muito rápida do Dominicana, que mudou ontem, que agora está precisando fazer o PCR. Antes nem o PCR estava exigindo para o Brasil, e agora essas nacionalidades aí da tela, né, UK, África do Sul e Brasil, precisam do PCR, tá bom? Mas tranquilo, é só isso, então nada demais, ainda a Dominicana permanece aberta e não tem que fazer quarentena, tá? Aí é um vídeo que eu fiz, lá as meninas fizeram, deixa eu ver se ele roda. A gente está no Malecon, nos carros lindíssimos, super bem restaurados. Malecon é a Avenida Beira-Mar, né? Passou aí nos vídeos de introdução. Muito gostoso caminhar de bicicleta ou andar de carro antigos. Carro antigo, né? A gente está com um grupo de mulheres que é um nicho muito legal para explorar em Cuba. Mas Cuba é para todos, realmente. Quando a gente fala de luxo em Cuba, a gente fala de um luxo adaptado, tá? Então, Cuba é segura, alegre, radiante. Uma curiosidade, tem a mortalidade infantil no mesmo índice da Dinamarca.
Esse vídeo também aqui do meio, a gente que fez, uma agente de viagens fez, a Rosane, e a gente está num hostel em Havana Vieja mesmo, chamado Hostel Conde de Villanueva, e aí a pessoa está mostrando aqui para a gente, claro que está super acelerado, todas as 5 capas, né, as camadas para fazer o charuto, e mostrando, e a gente degusta charuto também, com café e rum, isso a gente coloca quase em todos os programas, tá? É muito rica artisticamente, Cuba, realmente a arte é muito importante, muita gente vive de arte lá também, tem escolas renomadas mundialmente focadas aí na questão da arte, e a Havana completou 500 anos em novembro, 16 de novembro de 2019, então, assim, foi passado, sabe quando chega o ano novo, o final do ano, e você dá, vou pintar aqui minha casa, vou comprar um móvel novo, né? A mesma coisa aconteceu no aniversário de La Habana La Bella, La Habana significa La Bella, né? E fez 500 anos, e 2019, então, realmente está radiante a Havana. Eu fui diversos anos em sequência, percebi que 2019 era o ano que ela estava mais esplendorosa, né? E aí essa foto que vocês veem aqui é dentro do Capitólio, que é a réplica do Capitólio dos Estados Unidos, né? Foi onde ficava o governo de Fulgêncio Batista, que foi o ditador factoide colocado no poder aí pelos americanos, pré-revolução, ele ficava aí. Quando aconteceu a revolução, em dezembro, né, de dezembro para janeiro, a data comemorativa da revolução, eles puseram, porque foi bem na virada do ano, 1º de janeiro de 1959, eles colocaram para ficar bacana, ficar bonito, mas foi na virada de 58 para 59, aí eles realmente nunca mais utilizaram esse prédio para essa função, porque era um símbolo, né, do que era antes Cuba. Vou falar um pouquinho da Revolução já para vocês, com essa foto clássica do Che, que sem dúvida é a foto mais importante, mais vista, do mundo, né? Independente se você gosta ou não da Revolução, a gente não está aqui para isso, mas acho que todo mundo há de concordar que olhou essa foto, pode ser em qualquer parte do mundo que a pessoa tiver, ela vai identificar isso como Che Guevara. Essa foto, rapidinho, a história dela foi tirada por um fotógrafo. A nacionalidade dele, eu acho que ele era espanhol, agora eu estou um pouco, não tenho muita certeza disso. Tem até um documentário falando dessa foto que eu vi. Ele já morreu, o fotógrafo, lamentavelmente, nos anos 2000. Mas essa foto ela ficou conhecida somente após a morte do Che Guevara. Então, assim, era a visita de Simone Beauvoir na ilha de Cuba, no início dos anos 60. O Che Guevara não era conhecido, lembre-se que não havia internet, né? Era só jornal, rádio, tudo muito precário naquele momento, obviamente. Então, se ouvia falar de Cuba, da Revolução Cubana, mas nem, né? E aí, claro, muitas pessoas iam visitar Cuba, e a Simone Beauvoir foi uma delas, e os jornalistas estavam lá para cobrir essa visita da Simone Beauvoir. E aí, esse fotógrafo vê o Che Guevara vendo toda aquela cena, eles estão no palanque, ele está até um pouco atrás, como eu disse, ele só era conhecido na ilha. E aí ele tira a foto do Che Guevara, e depois, quando o Che Guevara é assassinado na selva boliviana, e o corpo dele, né, fazem coisas muito feias, cortam os dedos, fazem poses obscenas no corpo dele, e isso sai em jornais, tá, do mundo inteiro. Os Estados Unidos, inclusive, quer fazer aquilo um símbolo, né? Nos jornais deles, eles publicam, por isso que eu falo, não é boato. Aí esse fotógrafo se lembra dessa foto e ele publica essa foto. Ironicamente, o Che Guevara se torna conhecido por esse ato desse jornalista, né? E aí vem a fama do Che Guevara muito mais forte depois de ele morto. Tem discurso dele na ONU falando coisas assim muito atuais ainda, né? E brevemente vou falar um pouquinho aqui, assim, tipo 3 minutos sobre a Revolução e o Che Guevara, porque eu acho que é interessante, algumas curiosidades que eu sei que a maioria de vocês não deve saber. Che Guevara, médico argentino, fez aquele passeio pela América do Sul, vocês já devem ter visto, né? Um filme lindíssimo, uma fotografia lindíssima, o diário de motocicleta, aquilo é meio que real mesmo, quase tudo que está ali. Aí, então, ele larga, sai da Argentina, ele vai para o México. Ele está ainda muito jovem, né? E ele conhece o Fidel Castro, tá? Na casa de uma amiga em comum. Fidel tinha sido expulso de Cuba pelo próprio Fulgêncio, tá? Porque o Fidel era rico, né? O pai dele tinha propriedades, mas ele tinha esses ideais comunistas e tal, já influenciado
um pouco pela Revolução Russa, mas pelo próprio José Martí, que foi o mártir da independência cubana contra os espanhóis. Ele foi esquartejado, enfim. Ele era filho de espanhóis e lutou contra, era um intelectual e se tornou mártir. Então, é um pouco de toda essa inspiração, também, claro, um pouco marxista, e conhece o Che Guevara nessa casa, e os dois voltam para fazer a Revolução. A Revolução foi muito fácil de fazer, na verdade. O Cuba era como qualquer outra ilha do Caribe, só que por estar muito perto dos Estados Unidos, era um quintal mesmo dos Estados Unidos. Durante 3 anos após a Revolução contra a Espanha, né, independência contra os espanhóis, os Estados Unidos, de fato, foi proprietário da ilha, tá? Até construiu a base de Guantánamo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que até hoje existe, é um vespeiro que ninguém mexe. Então, iam muito mafiosos para lá, vocês já devem ter visto também o filme O Poderoso Chefão, aparece muito Hotel Nacional, é real, eles iam para lá, tinha muita prostituição, grandes latifúndios, empresas norte-americanas e os mafiosos. Então, não era um lugar muito legal para os cubanos viver. Concentração de terra, né, latifúndios improdutivos, tal como o nosso Nordeste, né, era meio que muito similar aí. Monocultura do açúcar, servidão, ninguém tinha direito trabalhista, aquela coisa toda, ninguém sabia ler. Então, por rádio amador, eles entraram por Serra Maestra, no extremo leste, e chegaram, foram subindo com apoio popular, isso é muito importante, com poucas armas, eles conseguiram fazer a revolução. E o Che Guevara, diz a história, que ele descarrilha, junto com diversos homens, claro, um trem que ia levar armas e comida para o exército do Batista, que era esse ditador, e aí o Batista foge, vai para os Estados Unidos, onde morre lá depois de muitos anos, né? Então, a revolução é feita por uma tríade de Che Guevara, Fidel Castro e Cienfuegos. O Cienfuegos morre anos depois, é uma história assim que tem muitas versões, mas o avião dele cai no mar e nunca o corpo dele aparece, tá? Dizem que ele era um orador assim muito bacana, também era da classe, era rico, né? Era uma pessoa rica em Cuba. E o Che Guevara era o único estrangeiro. Então, o Che Guevara vira ministro da Fazenda, mas não quer. O Che Guevara era realmente um revolucionário. A gente pode ser super crítico em relação a algumas coisas que ele fez, claro, mas ele realmente tinha esse espírito revolucionário. Então, ele sai, vai para a África tentar libertar os países africanos daquelas ditaduras, se decepciona, volta para Cuba. Ele disse que nunca voltaria, volta, inclusive, mudança na cara, né? Cabelo diferente, muita maquiagem, volta para Cuba e aí logo depois já vai para Bolívia, onde ele é assassinado, dizem que pela CIA, e aí acontece tudo isso que eu falei, né? Mas fica toda essa áurea ao redor do Che Guevara e das coisas que ele dizia. A relação Estados Unidos-Cuba é complexa, não dá para explicar aqui muito rapidamente, mas enfim, o embargo, muito resumido, surge nessa questão da revolução, que em 59 os cubanos, o que eles fazem? Estatizam tudo, né? Todas as fábricas, a Hershey's, por exemplo, tinha uma fábrica lá, foi estatizada, e os estrangeiros saem da ilha. A própria casa dos cubanos é estatizada, né? Claro, regime comunista, não vou explicar aqui, mas enfim, é tudo estatizado, e aí Estados Unidos impõe um embargo. Dizem que o Kennedy queria tirar o embargo, e que é uma das razões aí do assassinato dele, não sei. Mas o embargo é aquela questão dos Estados Unidos controlar o dólar que entra em Cuba. Como tudo é do governo em Cuba, ele não quer que entre dólar em Cuba. Por isso que quando vocês vão fazer um pagamento para Caribbean Tours, o operador vai fazer um pagamento para Caribbean Tours, a gente dá uma série de instruções para o embargo não sequestrar o dinheiro, tá bom? Porque é isso, os Estados Unidos, tudo que é dólar, ele controla com o Bank of America, e se ele identificar no processo de pagamento Cuba, Havana, qualquer palavra correlata, realmente ele sequestra. Com o governo Obama, né, que vocês sabem, foram 8 anos, Cuba realmente mudou muito. Muitos americanos começaram a ir à ilha, porque o embargo, uma das coisas é impedir que o americano vá à ilha fazer turismo, né? Ele pode ir por algumas razões, mas não por turismo. Claro que tem formas de burlar, mas se o americano é mais temeroso, afinal ele é norte-americano, ele não quer sofrer sanções do seu governo, ele realmente evita ir a Cuba, né? Mas com Obama, muitas coisas do embargo ficaram muito mais flexíveis e muitos americanos foram. Então, a ilha perdeu um pouquinho das características autênticas, que Cuba é realmente uma viagem no tempo. E agora, com o Biden, com o Trump, voltou tudo, né? Os americanos praticamente não iam à ilha, aquele bando de hotel de luxo que começou a subir ficou um pouco aí, com a ocupação bem baixa. O Kempinski é um exemplo, porque para você construir um hotel de luxo, reformar aqueles prédios lindos e tal, demora, porque
por causa do embargo, tudo que é material de construção é muito complicado de entrar na ilha, né? Então, é difícil. Então, os hotéis que começaram a ser construídos durante o governo Obama, alguns não inauguraram ainda, né? Muitos já inauguraram e com a taxa de ocupação baixa. Com Biden, os americanos tendem a voltar. Então, a gente acredita que a hora de Cuba é agora, para quem quer ver essa Cuba revolucionária. Gente, faço aqui uma pausa muito breve para falar das nossas redes sociais. Se vocês gostam do nosso trabalho, sigam nossas redes sociais, do Connections, do Network lá no Instagram, e entre no nosso canal do Telegram, que está aí. Mas assim, perdi o QR Code, é muito fácil. Vai lá no Telegram e põe do Connections, tá bom? E entre no nosso canal, que a gente vai produzir na nossa campanha SOS Agente, muito material sobre Cuba, na próxima semana, tá? Bom, Revolução Cubana mais ou menos explicada, muito rapidamente, a gente precisaria mais ou menos de umas 2 horas para eu falar da Revolução Cubana como deveria. Vamos agora para os roteiros de fato, tá? Bom, tudo isso que está marcado aí é o que há de principal, quero que vocês olhem atentamente esse mapa para entender. Guantánamo aqui no extremo leste, Santiago de Cuba, segunda maior cidade de Cuba, como se fosse o nosso Rio de Janeiro, Havana, São Paulo, né? Holguín, a gente tem um aeroporto aqui, Santo Espíritos é onde está a cidade de Trinidad, aqui no 1.5, que é muito importante. Santa Clara é a cidade mais revolucionária de todas, o marco da Revolução Cubana, onde Che Guevara descarrilhou o trem, nessa história que eu comentei, onde tem o mausoléu e onde estão os restos mortais do Che Guevara e dos outros revolucionários bolivianos assassinados aí na Bolívia, e também o museu dele, tá? Gente, a palavra que os guias utilizam, os guias são do governo, lembre-se disso, é o triunfo da revolução, tá? De novo, é uma palavra que eles utilizam, eles são meio que obrigados a usar, significa que todo turista ou todo cubano é feliz, todo tem os seus dois lados, tem muita coisa boa em relação ao regime cubano e muita coisa ruim também, tal como em qualquer coisa do mundo, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado no processo de venda, tá? Eu já fiz, por exemplo, um fan trip, muito triste, assim, numa situação que ocorreu, de um agente de viagem fazer bullying com a guia. Um agente de viagens, dono de agência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não que vocês vão fazer, óbvio, mas também a gente, no processo de venda, essa história que aconteceu com esse moço aí no Egito, essa vergonha, que faz a gente passar vergonha atrás de vergonha, a gente tentar passar um pouco essa realidade. É claro que, assim, o turista que quer ir para Cuba, geralmente ele tende a ser mais aberto, porque é uma realidade totalmente diferente da nossa, assim como a Índia, só que está muito mais perto, né? Então, tomem cuidado só no processo de venda de Cuba também, e passem bem o que é essa realidade. Bom, seguimos para Cienfuegos, também é uma cidade bem importante, colonial, teve até franceses aqui que colonizaram durante um tempo, então tem arquitetura francesa. Matanzas é onde está Varadeiro, tá? Havana, Pinar del Rio é onde está Vinhales, que é a zona do tabaco, que passou rapidinho no vídeo, a gente vai mostrar mais. E olha só, gente, aqui Estados Unidos, tem aquela frase do México, né? Pobre México, tão pobre, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, se aplica um pouquinho a Cuba também, sofreu muito com a questão dos americanos, enfim, explorando muito a ilha mesmo, e isso acabou ajudando a Revolução, né? Acabou que eles até hoje têm raiva, mas eles foram os principais responsáveis por isso, meteram o bedelho em toda a América Latina, como a gente bem sabe, não adianta dizer que não. Aqui, gente, é o Atlântico, tá? E aqui é o Caribe. Muito cuidado, muitas ilhas do Caribe não têm a costa virada para o Caribe, essa costa virada para o Atlântico, e vocês provavelmente vendem e nem sabem disso, tá? Mas vocês não têm que... O México é um exemplo, né? Só que vocês não têm que se preocupar em relação a isso, porque é muito bonito, é um Atlântico que não tem grandes diferenças, né? Porque, olha, é o mesmo mar, né? Ele rodeia a ilha, né? É só uma nomenclatura. Mas acho que é importante vocês saberem, já que vocês têm que ter esse conhecimento geográfico, né? O famoso Caio Largo está por aqui, tem vários caios. Caio é o quê? Uma ilhota desgarrada. É uma ilhota, né? Uma ilha. Muito próximo da Ilha Grande, né? No caso aqui de Cuba. Então, tem várias ilhas, mas geralmente o cliente ele fica mesmo em Varadeiro, tá? Por quê? Porque a gente tem que evitar os voos domésticos em Cuba, gente. Os voos domésticos cancelam demais. Tipo, demais eu digo 70%, 80% de cancelamento. Se o voo cancela, o DMC estatal assume, põe o teu cliente no hotel super simples, porque
é o hotel disponível para acomodar aquele voo, todas as, sei lá, 50, 60, 70 pessoas aquele voo doméstico. Então, assim, nós evitamos ao máximo, só se o cliente assina embaixo que quer, que não se importa, que depois vai para um hotel simples e está no Kempinski, que estava no Kempinski, não vai querer reclamar e retornar, porque é isso, Cuba, as coisas são como são, o cliente não pode querer cantar de galo e fazer o que ele quer. Cuba tem as suas limitações como destino, sim, a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, mas esse é justamente o charme de Cuba também. Quando o cliente chega lá, geralmente ele percebe isso, fica bem evidente essas questões. Mas a gente gosta de fazer um roteiro de carro. Qual roteiro que a gente mais vende no Brasil? Atenção. Havana, 3 noites no mínimo, tá? Aí depois o cliente vem para Cienfuegos, no ponto 3, almoça. Cienfuegos é bem pequenininha, bem bonitinha, não tem muita coisa para fazer. Tem um teatro que você visita, umas praças, parada para almoço, porque é mais ou menos 1h30. E aí vai para Trinidad, mais ou menos 1h40. De Cienfuegos para Trinidad, cidade colonial, vou mostrar já imagens, onde teve muita questão da escravidão, plantação de açúcar, o rum ainda tem bastante, então visita essas fazendas onde ficavam os escravos. É uma cidade que tem muita música, ela é toda em paralelepípedo e ela é Unesco. Depois, o cliente de ficar no mínimo 2 noites em Trinidad, ele sobe para Santa Clara. Nós não dormimos em Santa Clara porque não tem hotel acima de 3 estrelas, tá? E também não é tão interessante. Aqui tem que ver o Memorial do Che e o museu, que está um em frente do outro, no mesmo lugar. E aí fecha com Varadeiro 3 noites, e depois volta para Havana e pega o voo e sai. Dúvidas em relação a isso? Isso é muito importante porque esse é o roteiro que a gente mais vende, tá? Claro que nós temos roteiro de 15 noites para explorar toda a ilha, vai subindo de carro, vai fazendo parada onde tem bons hotéis, vem para Pinar del Rio, que é a zona de Vinhales. A gente tem que ter muito em mente o que o cliente quer quando vai para Cuba. Isso é uma pergunta muito importante de vocês fazer. Senhor, senhora, por que vocês querem ir para Cuba? Me diga. O que vocês querem? Vamos supor que é um cliente que só fica no hotelaço, só fica em Ritz, em Kempinski, em Four Seasons. Olha, senhor, é o seguinte, hotel de luxo só em Havana, tá? Mas nós temos um excelente 4 estrelas da rede Iberostar e Trinidad. Nós temos boas casas particulares em outras partes de Cuba. O senhor se importa? Aí mostra a fotinho, explica. Porque é isso, Cuba é um destino que pede flexibilidade do cliente. Se o cliente não for flexível, bater o pé, que só quer ficar em hotel de luxo, ele só vai ficar em Havana, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem também, tá? Agora, não, Carol, eu entendo. Poxa, eu quero muito ir a Cuba, eu tenho o sonho de ver como é que é, se tudo que falam é verdade, eu gosto da música, eu gosto da salsa, eu quero comprar arte, eu quero charuto, tem um público muito forte para a questão de charuto, eu amo o regime comunista, eu quero entender mais isso, ou não, eu não gosto, eu quero ver se é isso que eles falam, se não é, ou eu quero ver essa natureza. Aí a gente pode fazer um roteiro baseado nisso, mostrando a hotelaria que é possível fazer. Tá bom, gente? Perguntas no Q&A, tá bom? Tem 74 comentários, eu não vou conseguir ler, mas no Q&A eu vou ler. E tem casas particulares. Aí atenção aqui também, eu peço que vocês agora parem de olhar o celular, parem de olhar o e-mail, prestem atenção. O que são as casas particulares que nós trabalhamos? Gente, tem casa particular que como é que começou? Em 90. O que aconteceu? De 60, né, 59 até 1989, era uma maravilha morar em Cuba. Tudo público, você não tinha praticamente gasto nenhum, assim, muito pouco, não tem capitalismo até hoje, não tem consumismo, não tem lojinha vendendo celular, isso não existe em Cuba até hoje, não é isso. Mas tinha educação free, como tem ainda. As pessoas, assim, com o que deixa a gente apreensivo, né? Saúde, moradia, isso as pessoas tinham, né? E todo mundo trabalhava para o governo, ganhando pouco, mas tinha lá para sobreviver e comprar alguma coisinha extra. Comida de graça em Cuba até hoje é muito básica, mas ela é de graça, então assim, as pessoas não passavam fome. Tem até charuto de graça, tá, até hoje. Então, as pessoas vivem bem. Aí, em 90, o que acontece? Quebra a União Soviética, vocês bem sabem, acaba o aporte financeiro, que a União Soviética mandava petróleo, né, mandava gás natural, mandava, enfim, coisas caras em troca de rum e de charuto. Então, realmente, para Cuba era ótima essa balança comercial, super favorável para eles. Com a quebra da União Soviética, acabou. E a ilha mergulha numa pobreza, porque hoje ainda às vezes acontece, os hotéis não sofrem com isso, mas as pessoas sim, com corte de energia elétrica, etc, e fome mesmo, muito complicado. Então, aí o governo cubano é obrigado a abrir um pouco a economia, o Fidel vai na televisão, tem esse discurso, vocês podem procurar no YouTube, e ele fala, o turismo salvará Cuba, e ele abre o turismo
para Cuba é quando começam a chegar os hotéis europeus, obviamente, não precisa ver um Sheraton em Cuba, hein, gente, pelo amor de Deus, é só hotel europeu, na sua grande maioria, né, tem de outras nacionalidades, mas é 99% europeu, Meliá, Iberostar, né, principalmente, o próprio Kempinski, que é suíço, e aí realmente muda a cara da ilha, e as casas particulares são isso, é o Fidel falando, pessoa que tem uma casa, quiser alugar um quartinho, pode abrir para o turista, mas vocês veem que aí é uma super casa, é um hotel boutique, aí vocês saem da mão do governo, porque todo hotel em Cuba, inclusive o senhorio Kempinski, é do governo, né? Só tem uma bandeira ali do Kempinski, mas os funcionários são todos do governo, tirando a diretoria. Claro que eles treinam o pessoal, etc., tentam elevar ao máximo que é possível o padrão, mas aquilo é do governo. As casas particulares não. É tal como o nome diz, é uma casa particular, que tem, as que nós trabalhamos, buscamos trabalhar, tem o seu toalete privado, ou seja, tem o seu café da manhã, tem a recepção, é um hotel boutique, são casas pequenas, é um produto super autêntico, as melhores estão em Havana, de novo, Havana é o mais turístico, é o que, né, recebe mais gente, então é onde se concentra mais, é onde tem mais casas, naturalmente, óbvio. Então, é uma super opção as casas particulares. É muito mais barato que hotel, mas, claro, não vai ter spa, não vai ter piscina. Desculpa eu estar falando rápido, mas é que tem que ser assim. Aqui alguns exemplos para vocês, só para vocês verem mesmo. Aí tem aqui linda casa Casa Quizás, a Casa Buenavista já está em Cienfuegos, El Candil Boutique Hotel também em Havana. Vocês veem como é pequeno, né? 6 quartos, 5 quartos, aqui só para vocês sentirem. La Reserva Vedado, que é lindíssima, ela aquele estilo casa americana, escala Tiohara, assim, o vento levou, é esse estilo da casa por fora, sabe, sulista americana, e por dentro esses corredores, cada quarto de um jeito, Trinidad já tem mais essa cara de fazenda colonial, né, e tem lugar, gente, que, por exemplo, Vinhales, a melhor opção são casas particulares, mas não vão ser tão bonitas, vai ser mais rústico, a zona do tabaco, né. Então a gente tem que adaptar. Olha, essa é a minha favorita, assim, uma 4 quartos, muito legal para buyout, né? Reservar a casa inteira para uma família. Então, assim, super opções, super opções. A La Casona, a melhor casa de Trinidad, também uma fazenda, assim. Malecon Havana, a gente geralmente toma uns drinks aí com o cliente no rooftop, a gente geralmente põe essa parada, mas também dá para o cliente dormir se quiser ficar no Malecon, pertinho do centro, também é só uma outra localização. O Passeio 206 está em Noivo Vedado, que já é um bairro mais chique, é onde está o escritório da Caribbean Tours, tem muita árvore, muita casona, a maioria das casas particulares estão em Novo Vedado também. A única que está em Habana Vieja, na verdade, é essa da direita, só tem 2 quartos, é um charme a casa, gente. Olha que legal essas opções. Gente, eu só vendi uma vez essas casas particulares do Brasil, é uma vergonha, porque eu falo dessas casas particulares em todo o treinamento. Quem já participou, com certeza tem gente que está aqui no segundo, terceiro treinamento de Cuba. Eu falo sempre, pelo amor de Deus, gente, vamos vender essas casas maravilhosas, muitas são administradas por europeus. Meu Deus do céu, gente, olha que produtaço que vocês têm na mão e o brasileiro só quer vender hotel. Hotéis são ótimos, o Kempinski, tem agora um novo da marca Soul, da Cor, tem o Iberostar Packard, também os 5 estrelas maravilhoso, tudo bem, tem o spa, tem piscina, isso aí realmente os casos não vão ter, mas olha que produto legal para quem quer ver esse lado mais autêntico de Cuba, né, gente? Vamos vender as casas particulares, são muito mais baratos do que os hotéis de luxo também, tá? Tem essa opção de barco, gente, Caio Largo, tá lá no Caribe, só dá para chegar de voo. O que eu falei de voo doméstico? Não, vamos vender porque cancela, são ter dor de cabeça. Mas Caio Largo é muito lindo. Então, se o cliente realmente quiser ir para Caio Largo, mesmo se ele, tudo bem, se cancelar é meu sonho, eu não ligo, tá bom, a gente vende. Só tem hotel 2 estrelas, sofrível, é para mochileiro Caio Largo, não dá para vender. Então, a única forma é comprar esse barco, que o cliente pode comprar uma cabine dentro do barco, ele só funciona aí tem a tarifa da alta, que ele só funciona na alta, ou fechar o barco. Vocês tem cliente que gosta de barco, que tem família grande, aí, ó, cabe até 14 pessoas, é um catamarã, mas muito novo, ele é de 2017, tá? Esse barco ele é muito novo, e aí é um preço a partir de por pessoa no full board, sem alcoólicos, com um staff de 3 pessoas a bordo, e aí ele já tem uma rota definida, ele sai de Cienfuegos, que é uma cidade portuária, aquela que eu falei que foi de colonização francesa a 1h40 de Havana, e pega esse barco e faz esse passeio pelas ilhas ali dos Cais. Olha que viagem, gente. Imagina, 3 noites em Havana, uma noite sem Cienfuegos para o teu cliente descansar em Cienfuegos, né, não ser corrido, pega o barco, 8 dias, volta para Cienfuegos, aí já não dorme mais, vai para Trinidad, que é 1h10, 1h40,
depende aí. Não tem muito trânsito em Cuba, tá? Mas enfim, porque não tem carro, né? Chega lá, fica em Trinidad, aí sobe para Santa Clara, ver o Memorial do Che Guevara, e aí pode já ir para Havana, porque já fez esses lugares tão lindos dos cais, ou fica em Varadeiro também, se quiser. Então, olha que super viagem. Nós temos bikes elétricas em Cuba também. A gente tem, quando a gente faz um roteiro assim normal, aquele que eu mencionei, Havana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Varadeiro, a gente geralmente põe 1 hora ou 2 aí para o cliente ficar com a bike elétrica, mas a gente tem passeios mais longos também com a bike elétrica. Artistas, vocês lembram que eu falei, né? Que tem bastante. Esse vídeo a gente fez na Casa Ateliê do Eduardo Guerra, que é um serigrafista, até comprei uma serigrafia dele, é muito legal. A gente geralmente também visita, tem serigrafia dele em todos os lugares, assim, de Cuba, ele é meio pop, e a gente pode ir na casa dele, tomar os drinks e comprar a arte dele. Temos os Cocotax, temos motos Harley Davidson, que não é nossa, mas vocês podem contratar para fazer passeio, assim, até mais longo. A gente visita também a oficina do Julio Álvarez. Essas imagens não são da oficina dele, mas assim, porque essa é dele, ele só faz Chevrolet. Então, esses carros sim são dele, são perfeitamente restaurados, e ele é um empreendedor privado que largou, parou de trabalhar para o governo, e o amor dele para o Chevrolet levou ele até a Casa Blanca. Então, é muito legal conversar com o Julio, ele está aqui. Então, também é um passeio que, mesmo quem não gosta de carro, a gente põe, porque ele é uma figuraça, e eu gosto muito, eu sempre falo, põe o passeio do Julio e todo mundo ama, tá? Havana Queens, que eu tô aqui com a camisa, que é para você dançar com os artistas, é de manhã, é para ver o ensaio deles, quem não quiser dançar não dança, mas é um programa muito legal, é difícil quem não entra na dança, e a gente também pode fazer, claro, aula de culinária, para aprender, aí tem um videozinho. A gente está aí com as mulheres lá, esse é o Raulito, paladar comendo angostura, né, que é para dar aquele toque. Bueno, a brindar. ¿Cómo se brinda en Brasil? ¡Saúde! ¡Saúde! Gente, Cuba é isso, Cuba é super simpático, o Raulito estudou na França, ele faz uns pratos deliciosos, o Paladar Grátis é um dos melhores paladares de Havana, a gente geralmente coloca também, aí o pessoal da Havana Quiz com a camisa que eu tô, né? Claro que eu ia comprar vermelha, né? Mas tem de todas as cores também, muito legal. Eles são jovens, enfim, é um suíço que casou com uma cubana em Jeta Capital. Os paladares, aí de novo, a gente no Paladar La Guarida, que é lindíssimo, como eu já mencionei lá no início, mas são diversos que a gente reserva para o cliente. Geralmente a gente só reserva mesmo, o cliente paga o consumir lá. Cartão de crédito em Cuba a gente só se aceita nos hotéis, tá? Então aí o cliente tem que levar cash e ele pode trocar o dinheiro no próprio hotel. É muito, muito fácil. Agora houve uma unificação das moedas, né? Cubana, antes tinha a moeda do turista, a moeda do cubano, agora é uma moeda única, mas isso para o cliente não altera, ele faz a troca de câmbio no hotel só por essa moeda e acabou. E a gente tem tours regulares também, se o cliente quiser, algumas opções na alta temporada, com guia falando espanhol, tá? E essa que é a Mônica, uma fofa, casada com... Ela fica na Galeria Úrsula, que eu vou falar já já, ela namora, enfim, com um alemão, e ela é uma fofa, muito simpática. Então, aí é o roteiro, não é esse o namorado dela, não, mas... Aí é o roteiro que eu vou sugerir agora, que é um roteiro chamado, que a gente apelidou de Viva Cuba, que a gente criou nessa quarentena. Então, 3 noites em Havana, 2 noites em Vinhales, que está lá no extremo oeste, que é a zona do tabaco, onde tem só hotelaria muito simples ou casa particular. 1 noite sem Cienfuegos, ou seja, sai de Vinhales, vai para Cienfuegos, 2 noites em Trinidad e 3 noites em Varadeiro. Então, essa é uma sugestão que a gente vai mandar para vocês trabalharem com ela. Valores, a gente não vai mandar com valor, mas a gente pode indicar operadores para vocês que podem dar valor. Mas a ideia é que vocês inspirem o cliente com o roteiro e saquem aí que tipo de hotelaria ele quer, que tipo de proposta ele quer, se ele quer charuto, porque esse roteiro é bem legal para quem curte a história do charuto, que faz parte da cultura cubana. Eu não fumo, não gosto, mas faz parte da cultura cubana. É muito importante a questão do charuto, tanto que eu falei que o cubano ganha charuto de graça do governo, né? Você vê como é importante para eles. Então, aí estão as distâncias, Havana Vinhales, 3 horas. Quando o cliente quer, porque quer hotel de luxo, não dá para dormir em Vinhales. Aí a gente pode fazer um full day, que é bem cansativo. Então, assim, se o cliente gosta de charuto,
tentem convencê-los a passar por cima dessa questão e dormir em Vinhales. Aí a gente põe uma casa particular, mas é bem rústica, tá, gente? Não é renovada, mas é limpa. Os donos, geralmente, como eu falei, são estrangeiros, e eles adequam ao padrão internacional. Não é porque eu tenho preconceito com o cubano, não, gente, é porque o estrangeiro viaja mais e ele consegue se ligar mais o que ele precisa fazer, né, para a casa ficar num padrão mais interessante. Vinhales a Sem Freio são 4h50, para almoçar, depois já para Trinidad é pertinho, a Santa Clara também pertinho, faz a parada no Memorial do Che, Varadeiro 3 horas, aí fica a quantidade de dias que ele quiser, a gente sugere 3 no mínimo, e a Varadeiro Havana para pegar o voo, tá? Algumas experiências em destaque, muito legal é a visita à fábrica de umidores, que são onde você armazena o charuto, é feito artesanalmente. Aqui, gente, a gente visita fábricas onde o Churchill comprava os umidores, a maioria dos presidentes, então, assim, show. Não vai dar tempo de eu detalhar tudo, infelizmente, mas, assim, a maioria das coisas já falei, ó, do Eduardo Guerra, o Memorial do Che, aí algumas experiências detalhadas, como quem estava no início sabe, eu tenho um outro webinar agora, às 11h, então, realmente, eu não vou poder passar do horário, poderia ficar falando aqui com vocês durante muito tempo, mas tudo isso eu falei, essas algumas imagens de Vinhales, que dá para fazer hiking, nesse programa a gente põe, é um hiking leve, tá? Tem um brunch com uma família numa finca, né? Numa espécie de uma chácara, enfim. Trinidad, algumas imagens também para vocês verem. São hotéis que se vendem sozinho, o Kempinski, o Packard, são os 2 melhores hotéis da ilha. Eu acho que falhou um pouco a voz, será? Foi, né? Tá, beleza, que a minha internet, como eu falei, não tá muito bacana hoje comigo. O Kempinski Caio Guilhermo não abriu ainda, sem previsão de abrir, tá? Então, vai ser muito legal, vai ter Bungalows Over Waters, mas ia abrir em abril de 2020, obviamente não abriu, né? Porque nada abriu, então ainda sem previsão. Praia, gente, melhor região de praia hoje é Varadeiro, tá? Como vocês viram, menos de 2 horas de Havana, 2 horas de Havana. Ali a gente consegue bons hotéis 4 estrelas superior para o padrão brasileiro, são todos all inclusive, e é ali que o cliente fica quando quer praia hoje em Cuba. Os Caios não tem hotel no nível de Varadeiro, tá bom? Onde existe uma concorrência aí. Como eu falei, inaugurou um novo Soul da Cor, que chama Passeio del Prado, que é bem legal. Para fechar, dicas de livros e filmes, aí dei uma lidinha no Homem que Amava os Cachorros, do Padura, que é um livro maravilhoso, o Cuba e o Cameraman, o Argentina é um filme, mas tem vários. O tradutor muito legal, está lá no Telecine Play, do Santoro, falando russo, gente, e espanhol cubano. Enfim, vários filmes e livros super legais. Vou tentar aqui dar uma olhada muito rápido nas perguntas. Já falei sobre o visto, Rafa, sim, dá para comprar, o visto com a Copa. Não, ninguém recusa visto, imagina, a Copa vende para todo mundo, tá? Antigamente não era aceito cartão, os cartões de crédito são aceitos nos hotéis, pode Amex, mas não pode ser cartão emitido nos Estados Unidos, tá? Carlos Santa Maria não tem bons hotéis. Pode entrar Geralmente, o nosso cliente, 99% das vendas que a gente fez, ela foi entrando e saindo por Havana. Tem coisas que eu repeti bastante aí. Se alguém ficou com dúvida, me manda e-mail, tá? De coisas aqui de sequência de viagem, mas eu repeti umas 3 vezes a sequência. Locar carro, nós não indicamos em Cuba. Se o cliente quiser, a gente faz, mas não tem muitos modelos, é muito restrito. As estradas são muito boas, Geni, em Cuba, tá? Não tem problema. Casas particulares, se o cliente ficar, onde aconselha fazer a troca de moedas? As casas particulares trocam, mas tem casa de câmbio também em Cuba, tá? Não, catamarã 8 noites, a rota é assim. Dá para fazer só o roteiro de Harley Davidson, é o roteiro que já tem hotéis definidos dentro dele, não é um produto nosso, é terceirizado, é o filho do Che Guevara que é dono, tá? E são hotéis mais simples. Se vocês tiverem clientes que queiram fazer Harley em hotéis mais caros, vocês têm que pegar uma saída para vocês, a gente monta, pré-pagar, etc, etc. Vamos ver se dá tempo de responder mais alguma coisa. Eu expliquei o porquê eu estou acelerada, gente, não é porque eu quero. Euro pode levar, qualquer moeda forte, só não querer ir com real, que não é forte. Os valores do roteiro você tem que pedir para um operador.
A gente vai mandar uma sugestão de roteiro sem valor, a gente vai mandar um site chama Latin Connect também para vocês, se quiserem fazer o login. Vocês podem comprar direto, a gente dá preço diferente para agências e operadores. Se quiser comprar via operador, aí a gente pode indicar alguns que trabalham com a gente, tá bom? Mas a gente vai mandar algumas sugestões para todo mundo que participou. Eduardo Guerra, tá, Cláudia? O artista plástico. Qualquer moeda forte, gente, não se preocupem em relação a isso. Ien, rublo, dólar, pode levar dólar. Tem uma lenda urbana que não pode, bobagem, pode levar, tá bom? Roteiro de Harley, tem mais informações dentro do Latin Connect, a gente vai mandar para vocês. Festival de charuto, a gente faz sob medida e ainda não tem data, tá? Por causa do Covid. Tem as casas particulares, tem os valores também no Latin Connect, vocês podem cotar e peçam as casas particulares, tá bom? Gente, é isso, realmente foi bem corrido hoje. A gente vai mandar o link para vocês, para quem participou do treinamento, para vocês reverem. Eu peço que vocês revejam mesmo. E se tiverem dúvidas, obviamente falem comigo, tá bom, gente? É isso. Um beijo e excelente dia para vocês.